Olá, meus amigos, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui a mais um trabalho em que a gente vai poder falar de legislação penal especial, a legislação extravagante. E hoje falando de um tema extremamente importante, uma lei muito cobrada em todos os concursos que cobram direito penal de uma forma mais aprofundada, né? Ou seja, magistratura, Ministério Público, Defensoria e, como não poderia deixar de ser, as provas de delegados. E uma lei muito cobrada tanto em concurso da área estadual quanto da área federal. Eu me refiro aqui à nossa lei de organizações criminosas. Sim, porque existem algumas leis que são mais cobradas no âmbito federal. Outras leis que são mais cobradas no âmbito estadual. Por exemplo, Lei Maria da Penha é muito cobrada no âmbito estadual e muito pouco cobrado para os concursos federais. Por outro lado, o crime contra o sistema financeiro nacional é uma lei cobrada para concursos federais, porque é competência exclusiva da Justiça Federal e tem pouquíssima importância quando a gente fala em concurso estadual. Mas quando a gente fala em uma lei como a lei de organizações criminosas, então percebam que esse é um tema extremamente importante tanto para concursos estaduais quanto para concursos federais. Então você vai fazer lá a prova de delegado federal, organização criminosa, importantíssimo. Ah, mas o meu foco é delegado estadual. Lei de organizações criminosas continua a ser importantíssimo. E isso, evidentemente, valeria também para as outras carreiras, a magistratura, o MP, a defensoria. Então, a nossa lei de organizações criminosas, lei, eu repito, 12.850 de 2013, ela é extremamente importante para nós. E vamos começar, então, falando sobre ela, né? Claro que, como sempre faço, quero iniciar aqui me colocando à disposição para o que eu puder ajudar, divulgando aí as nossas redes sociais. Estamos aí no Instagram como Professor Fábio Roque, lá no YouTube como Fábio Roque Araújo. No que puder ajudar, nós nos encontramos à disposição, tá? Vamos lá então. O que a gente tem a dizer sobre a questão das organizações criminosas? Meus amigos, para começo de conversa, lembrar que essa lei 12.850, ela não é a nossa primeira lei de organizações criminosas. Tivemos outra, né? A atual é essa aqui, lei 12.850. Nós tivemos uma outra lei, meus amigos, lá na década de 90. Era a lei 9.034. Lei 9.034 de 1995, que tratava aqui dessa questão das organizações criminosas, tá? O que acontece, meus amigos? O que acontece é que, efetivamente, nós estamos diante de uma hipótese em que, quando a gente falava lá em organizações criminosas, nós tivemos uma lei que foi muito influenciada pela legislação europeia. Legislação europeia significa dizer tanto a legislação italiana, como também a legislação espanhola, principalmente a legislação italiana. Anos depois, né, quando veio aí, anos depois lá da década de 90, quando começou a Operação Lava Jato, aí começou a se falar muito no Brasil da Operação Mãos Limpas, mas na verdade, e aí alguns tentaram fazer um paralelo com a Lava Jato e a Operação Mãos Limpas, embora sejam estruturas totalmente diferentes. Quem conheceu a história lá da Operação Mãos Limpas sabe que era bem diferente da Operação Lava Jato, mas não é o momento aqui para ingressarmos nesse tema, que não vai cair na sua prova. Mas o que pode cair na sua prova é a gente lembrar que lá na década de 90, a nossa lei 9.034, ela realmente sofreu uma influência da legislação italiana, e a legislação italiana que havia sido alterada por questões relacionadas lá à chamada Operação Mãos Limpas. Também a legislação espanhola acabou influenciando muito a nossa lei 9.034, só que essa lei tinha uma deficiência absurda. Ela tinha uma lacuna absurda, que era o seguinte: a lei lá da década de 90, que era a nossa lei de organizações criminosas, ela não definia organização criminosa. Ela dizia que era para tratar de organizações criminosas, mas ela não dizia o que era organização criminosa. E uma coisa era certa: organização criminosa não poderia se confundir com um crime de quadrilha ou bando, né, que com a lei 12.850 deixa de ser quadrilha ou bando, passa a se chamar associação criminosa, mas na época da década de 90 ainda se chamava quadrilha ou bando, o crime do artigo 288 do Código Penal.
Então, nem para dizer assim, não, é porque a lei considerou que a quadrilha ou bando é organização criminosa. Não, a lei deixava claro que era organização criminosa ou quadrilha ou bando, né? Quer dizer, quadrilha ou bando como um tipo penal só, mas deixando claro que era diferente de organização criminosa. Quer dizer, a lei da década de 90, ela dizia que a organização criminosa não era quadrilha ou bando, mas ela não dizia o que era organização criminosa. E, consequentemente, ela não tipificava a organização criminosa. Quer dizer, a gente não tinha um crime de organização criminosa e a gente não tinha nenhuma definição legislativa do que fosse organização criminosa. Porque poderia não tipificar, não ter um crime de organização criminosa, mas, por outro lado, dizer o que é organização criminosa para fins de aplicação da Lei 9.034, mas nem isso. Então, quer dizer, a lei lá da década de 90 tinha uma deficiência absurda. Como é que podia uma lei de organização criminosa não nos dizer o que é organização criminosa? Não dava. Então, era uma lei com uma deficiência absurda e que perdurou durante toda a segunda metade da década de 90, durante toda a primeira década dos anos 2000, e só em 2013 é que ela é revogada pela nossa atual lei, Lei 12.850. Aí essa lei 12.850, aí sim ela vai definir o que é organização criminosa, ela tipifica a organização criminosa, e aí a gente tem uma diferença bastante acentuada dessa organização criminosa em relação, meus amigos, a outras leis, tá? Mas o que é que nós temos aqui ainda em relação a essa temática? Né? O que é que nós temos aqui ainda em relação a essa temática? Veja bem. Então, a gente segue aqui porque é importante chamarmos a atenção para o seguinte. Com a Lei 12.850 de 2013, portanto, né, nós avançamos aqui, nós evoluímos aqui, para que a gente tenha realmente, finalmente, uma lei que seja uma lei que define o que é organização criminosa. O que é que acontece, meus amigos? O que é que acontece? Dito isto, é importante chamarmos a atenção para o fato de que o que é que nós temos aqui? O que é que nós temos aqui? Com essa lei, nós passamos a ter, então, meus amigos, a definição de organização criminosa, mas antes da gente avançar para essa definição, eu quero te recordar o seguinte. Com a Lei 12.850, nós tivemos uma alteração no artigo 288 do Código Penal. Veja que eu nem comecei a 12.850 propriamente dita, mas eu já estou falando de uma mudança importante que ela promoveu lá no nosso Código Penal, no artigo 288. Porque lembre comigo, como eu dizia há pouco, que o artigo 288, ele tratava do crime de quadrilha ou bando. Lá em 2013, então, nós tivemos uma mudança, e aí, meus amigos, né, com essa mudança, nós então passamos a ter no artigo 288 o crime de associação criminosa. Passamos a ter o crime de associação criminosa, tá? Mas é importante a gente lembrar que a mudança não foi meramente terminológica. Nós tínhamos o crime de quadrilha ou bando, passamos a ter o crime de associação criminosa, mas é muito importante que a gente lembre que houve uma mudança na própria definição típica. Por que isso, meus amigos? Porque vejam só, na associação criminosa, na quadrilha ou bando, nós tínhamos ali a união de ao menos 4 pessoas com a finalidade de praticar crimes. Isso era associação criminosa. Aí nós passamos a... isso era quadrilha ou bando. Inclusive o nome quadrilha é porque tinha 4 pessoas. Daí a ideia de quadrilha. Mas, com a mudança promovida em 2013, nós passamos a ter a necessidade de apenas 3 pessoas. Então, na associação criminosa, basta que tenhamos 3 pessoas para que a gente tenha o crime de associação criminosa, tá? Então, eu já lhe antecipo que a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal,
ela se diferencia do crime de organização criminosa, que é exatamente o crime da lei que nós estamos estudando agora, 12.850 de 2013, que por sua vez também se diferencia do crime de associação para o tráfico, que é, meus amigos, o artigo 35 da Lei de Drogas. Lei de Drogas é a Lei 11.343 de 2006, e que, por sua vez, se diferencia do crime de organização terrorista, previsto na Lei de Terrorismo, que é a Lei 13.260 de 2016. Então, a gente não pode confundir associação criminosa com organização criminosa, com associação para o tráfico e organização terrorista. Veja que eu tenho aqui, então, eu repito, 4 situações distintas, eu tenho 4 crimes diferentes aqui, eu tenho a associação criminosa, lá no artigo 288 do Código Penal, tenho a organização criminosa na Lei 12.850, temos a associação para o tráfico, artigo 35 da Lei de Drogas, e temos a organização terrorista, meus amigos, lá na nossa Lei de Terrorismo, Lei 13.260 de 2016. Tudo bem? Então essas as situações que nós temos. Qual a semelhança entre esses crimes? Vejam, todos eles são modalidades de crime plurissubjetivo. Todos esses que eu coloquei aqui na tela, são modalidades de crimes plurissubjetivos. Crime plurissubjetivo também é chamado de crime de concurso necessário. É um crime no qual necessariamente eu tenho mais de um agente. Essa é uma característica, meus amigos, de todos esses crimes aqui, chamados também doutrinariamente de crimes associativos. Chamados doutrinariamente de crimes associativos. São aqui crimes plurissubjetivos, também chamados de crimes de concurso necessário, ou seja, em todos esses casos, eu preciso de concurso de pessoas para a caracterização desse crime. Agora, existem diferenças entre elas, entre essas modalidades criminosas? Sem dúvida. Quando é que eu tenho a associação para o tráfico no artigo... Quando é que eu tenho a associação criminosa no artigo 288 do Código Penal? Eu até já comentei, mas eu vou repetir. Associação criminosa, no artigo 288 do Código Penal, basta que a gente tenha 3 pessoas que se associam para a prática de crimes. Então, na associação criminosa, artigo 288 do Código Penal, basta que tenhamos pelo menos 3 pessoas que se associam para a prática de crimes, tá? Então, veja que quando a gente diz assim, que se associam para a prática de crimes, o associar-se, meus amigos, não podemos confundir um crime associativo com um mero concurso de pessoas. Então, assim, como é que eu sei se é um concurso de pessoas, uma coautoria, uma participação ou uma associação criminosa? É que na associação criminosa, quando a gente fala nesse elemento associativo, eu tenho uma união de vontades entre os agentes para a prática de crimes, no plural. Então perceba, se eu me junto com 2 outras pessoas, eu me associo, ou melhor, me associo não, se eu chamar outras 2 pessoas, 2 amigos, 2 colegas, 2 conhecidos, ou 2 profissionais, e eu com outras 2 pessoas, eu digo para essas pessoas, olha só, vamos roubar um banco, né? A gente planeja aqui, a gente ingressa armado, pega o dinheiro, vai embora e tal. E aí a gente vai pegar tanto dinheiro que a gente nem vai mais voltar a praticar crimes. A gente vai pegar tanto dinheiro e a gente vai se aposentar dessa vida de crime e vai curtir aí esse dinheiro que a gente roubar dessa agência bancária. Topa? E eles topam, tá? E a gente vai lá. Veja, isso não é associação criminosa. Ah, mas eu não tenho 3 pessoas? Eu podia ter 10, 20. O número por si só não caracteriza um crime associativo. Se eu me unir a outras pessoas para a prática de um crime, isso não é um crime associativo. Eu terei, obviamente, o crime de roubo e, obviamente, só será crime de roubo se eu iniciar os atos de execução em relação ao roubo, mas eu não tenho aqui uma associação criminosa. Eu tenho um concurso de pessoas. Eu terei uma coautoria se a gente iniciar ali a execução, mas não uma associação criminosa.
Agora perceba como eu mudo o exemplo. Se eu me associar a outras 2 pessoas ou mais pessoas, e aí a gente faz um plano, a gente planeja, olha, a gente vai roubar uma agência bancária aqui em Salvador, onde eu resido, e depois a gente vai subir aí o Nordeste tocando terror nessas agências bancárias aí. Então a gente rouba aqui uma agência aqui em Salvador, aí a gente sobe um pouco e a gente rouba uma outra agência lá em Aracaju, sobe mais um pouco e outra agência lá em Maceió, e vai mais um pouco e lá pro Recife. Então quer dizer, a gente sai aí no Nordeste, passeando no Nordeste e roubando a agência bancária, e esse é o plano. Aí veja que agora eu tenho uma associação criminosa. Eu tenho uma união de vontades com uma certa estabilidade, com uma certa permanência e destinada à prática de crimes, no plural. E é muito importante a gente lembrar que a associação criminosa, assim como os demais crimes associativos que nós colocamos aqui na tela, é muito importante a gente lembrar, meus amigos, que ela não depende da prática efetiva de outros crimes. Então percebam comigo que o que eu estou dizendo no momento é o seguinte: se eu me unir a essas outras pessoas planejando praticar roubos a agências bancárias aí pelas cidades do Nordeste, pelas capitais nordestinas, isto já é suficiente para que eu caracterize o crime de associação criminosa, ainda que a gente não tenha praticado os crimes de roubo. Se eu não iniciei a execução nos crimes de roubo, obviamente eu não poderei ser punido por estes crimes de roubo. Mas se eu já me associei a estas pessoas, já poderei sim ser punido pelo crime de associação criminosa por essa prática associativa, tá? Que é um crime autônomo em relação aos demais. É importante que a gente lembre disso. Então veja que na associação criminosa eu tenho a união de pelo menos 3 pessoas, essa associação, essa pretensão de estabilidade, de permanência para a prática de crimes, no plural. E na organização criminosa, que é o segundo crime associativo que aparece aqui para nós, aí eu vou recorrer à definição legal da lei, efetivamente, 12.850. A lei 12.850 vai definir a organização criminosa no seu artigo 1º, parágrafo 1º. Mas veja que eu vou começar com um caput, que está aí na tela, e diz assim: esta lei, lembrando que aqui é a lei de organizações criminosas, lei 12.850 de 2013, a lei das ORCRIMs, né? Organizações criminosas. Aí diz então, esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. O parágrafo 1º, meus amigos, ele vem e diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos, ou que sejam de caráter transnacional. Então, meus amigos, percebam aqui comigo, a partir dessa definição legal, que, ao contrário do que muita gente imagina, percebam que o que diferencia a associação criminosa da organização criminosa não é apenas o número de participantes. Essa é uma distinção importante, é claro, porque na associação criminosa basta que existam 3 pessoas. Na organização criminosa eu preciso de pelo menos 4 pessoas. Então essa é uma distinção importante, mas não é só isso. Eu posso ter uma associação criminosa e não uma organização criminosa com mais de 3, com 4, 5, 10, 20 pessoas. Pode ser que eu tenha um monte de gente e que não caracterize uma organização criminosa, mas sim uma associação criminosa. Porque para que seja organização criminosa, percebam comigo que eu preciso de mais do que o número de participantes. Eu preciso de mais informações do que apenas dizer que eu preciso de ao menos 4 pessoas.
Eu preciso de uma estrutura ordenada, eu preciso de uma divisão de tarefas, ainda que realizada informalmente, eu preciso que a prática dos crimes, que a prática ali seja destinada à prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos, ou em que haja ali algum tipo de transnacionalidade. Então essas características são importantíssimas para a definição de organização criminosa e, portanto, a gente percebe que, como eu dizia, ao contrário do que muita gente imagina, a gente não vai diferenciar a associação criminosa de organização criminosa exclusivamente, meus amigos, pelo número de participantes, tá? Não dá para fazer isso exclusivamente pelo número de participantes. Bom, vamos lá, meus amigos. Que mais que a gente tem aqui? Aí, volte comigo lá na outra tela para a gente dar continuidade aqui a essas distinções em relação a esses crimes associativos. Então, a gente já viu que é a associação criminosa do artigo 288 do Código Penal, já vimos quando é que teremos organização criminosa da Lei 12.850 de 2013, quando é que a gente tem, meus amigos, a chamada associação para o tráfico. Veja só, na associação para o tráfico, artigo 35 da lei de drogas, que é a Lei 11.343, a associação para o tráfico também é um crime associativo, também é um desses crimes que a gente chama de plurissubjetivo, ou seja, um desses crimes em que há mais de um agente. Todavia, para que haja associação para o tráfico, basta que a gente tenha 2 pessoas. Apenas 2 pessoas já caracterizam, meus amigos, a associação para o tráfico. Desde que, obviamente, a gente tenha ali aquelas 2 pessoas, mas com aquela finalidade associativa. Se não houver uma finalidade associativa, como a gente já mencionou, não será associação para o tráfico, e sim, meus amigos, o crime apenas de... será o crime praticado e será um concurso de pessoas, e não associação para o tráfico, tá? Então, na associação para o tráfico, a gente também tem esse elemento associativo que lá no direito empresarial é chamado de affectio societatis, né? Que é esse elemento, essa finalidade associativa. Aqui, não dá para chamar de affectio societatis porque não é uma sociedade licitamente falando, mas é a mesma lógica, essa lógica de associar-se, né? Na associação para o tráfico basta que a gente tenha 2 pessoas e a gente não tem essas exigências feitas pela lei de organização criminosa, a gente terá apenas aquele elemento associativo voltado à prática de um dos crimes definidos lá na lei de drogas, quais sejam no caput do artigo 33, ou no parágrafo 1º do artigo 33, ou no artigo 34 lá da lei de drogas, tá? Bom, e para a gente fechar esses crimes associativos, vejam aí comigo a última modalidade, que é a da organização terrorista, que é uma definição trazida pela nossa lei de terrorismo, a Lei 13.260 de 2016. Só que aqui é a definição que mais se aproxima realmente, meus amigos, da organização criminosa. Porque, em verdade, a organização terrorista nada mais é do que uma organização criminosa voltada à prática de atos de terrorismo. Então, para que eu tenha uma organização terrorista, eu preciso ter aqueles requisitos da organização criminosa que a gente já viu. Então, pelo menos 4 pessoas com estrutura organizada, né? Que essa estrutura definida que a lei menciona seria uma estrutura hierarquizada e com divisão de tarefas. Então, se a gente tem essa estrutura de uma organização criminosa e a gente tem, meus amigos, efetivamente a finalidade de praticar atos de terrorismo, atos previstos na lei de terrorismo, aí a gente fala em organização terrorista, tá? Aí a gente vai falar, como eu dizia, de organização terrorista. Então, esses os crimes associativos aqui que nós temos: associação criminosa, que não se confunde com organização criminosa, que não se confunde com associação para o tráfico e não se confunde com organização terrorista. A gente mencionou todos eles, mas eu só coloquei a definição legal da organização criminosa, que é o nosso tema de hoje, já que o nosso tema é a Lei 12.850. Então, com isto, eu volto lá para a definição que é dada pela lei, volto para a definição que é dada para essa organização criminosa, tá? Bom, meus amigos, sendo assim, o que é que a gente tem a dizer sobre essa organização criminosa? Então,
Então voltemos aqui a essa definição legal que é trazida no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 12.850. Então ele diz assim: considera-se organização criminosa a associação, ou seja, perceba aqui aquele elemento associativo, né? Ou seja, aquele ânimos de associar-se. Então a associação de 4 ou mais pessoas, meus amigos, o entendimento que tem prevalecido é no sentido de que essas pessoas não são necessariamente todas elas imputáveis. Então, se eu tenho ali 4 ou mais pessoas, vamos imaginar 4 pessoas, mas uma dessas pessoas é um menor de idade, então os outros 3 responderiam pelo crime de organização criminosa. Ainda que para atingir o número mínimo de uma organização criminosa, a gente conte com um dos membros ali que não tenha, que seja imputável, que seja inimputável. Ainda assim, a gente falaria em organização criminosa, é um entendimento que tem prevalecido, tá? Que mais? Aí a gente prossegue aqui nessa definição legal e ele diz: estruturalmente ordenada. Como eu disse, essa ideia de estruturalmente ordenada é uma estrutura hierarquizada que caracteriza uma organização criminosa, em que a gente tem ali quem manda e quem obedece. Então é uma estrutura hierarquizada, que é o que a lei chama de uma estrutura ordenada, tá? E aí vejam então, caracterizada pela divisão de tarefas, como a gente havia colocado, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza. Veja que não é apenas a vantagem de cunho patrimonial. Poderia ser uma vantagem sexual, sim. Poderia ser um benefício político, sim. Poderia ser, enfim, vantagens que não necessariamente reverberam patrimonialmente, embora a gente saiba que na larga maioria dos casos a vantagem almejada é sim uma vantagem patrimonial, né? Mas percebam que não necessariamente será, mas em regra é assim. Que mais que a gente tem, meus amigos? Aí olha só, e aí vejam então que ele prossegue dizendo: mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional, tá? Então vejam, isso aqui caracteriza uma organização criminosa. Deixa-me seguir aqui para outra tela para a gente perceber o seguinte. Aí o parágrafo 2º, ele diz assim: esta lei também se aplica. Nessa lei se aplica também, inciso de número 1, as infrações penais previstas em tratados ou convenção internacional, quando, iniciada a execução no país, o resultado tenha ou dever-se ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Vejam que isso aqui é uma redação bem parecida do que em relação àquela que a gente tem na Constituição, no artigo 109, inciso 5, quando trata da competência da Justiça Federal. Ou seja, esse é um dos casos em que o crime será de competência da Justiça Federal. Crime previsto em tratado ou convenção internacional, de que o Brasil faz parte, quando eu tenho uma relação de internacionalidade na execução do crime. Ou seja, a conduta se inicia no Brasil e vai se encerrar no exterior, ou reciprocamente, né? Ou seja, ou começa no exterior e vai se encerrar no Brasil. Então, tráfico de drogas, por exemplo. Vejam que o fato de a gente poder ter o crime de associação para o tráfico não significa dizer que a gente não possa ter uma organização criminosa, né? A associação criminosa tem requisitos muito menos rigorosos, muito menos rígidos. Então é mais fácil caracterizar a associação para o tráfico do que caracterizar uma organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. Mas, se os requisitos estiverem presentes, a gente vai poder falar sim na organização criminosa destinada ao tráfico de drogas. Se for um tráfico transnacional, poderia aplicar também a ideia de organização criminosa, tá? E aí o inciso de número 2, ele vem e diz assim, que o disposto nessa lei também se aplicaria às organizações terroristas, eu repito, como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Então percebam comigo que o que nós temos aqui é exatamente aquilo que eu falava anteriormente, quando eu procurava diferenciar aqui para vocês o que é uma organização criminosa de uma organização terrorista. O que é uma organização terrorista? É uma organização criminosa,
ou seja, a gente aplica aquela mesma definição do artigo 1º, parágrafo 1º, só que destinada à prática de atos terroristas. Volte comigo aqui para a tela, veja que é exatamente isso que está escrito aqui nesse inciso de número 2. Diz que esta lei se aplica também às organizações terroristas, entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos. Então, o que é uma organização terrorista, eu repito, é uma organização criminosa destinada, meus amigos, à prática de atos de terrorismo, tá? Então, essa é a ideia de uma organização terrorista. Veja, inclusive, que nesse inciso de número 2, a redação foi dada exatamente pela lei de terrorismo, a lei 13.260 de 2016, tá bom? Então essas as considerações iniciais aqui sobre essa nossa lei de organização criminosa, lei 12.850 de 2013. Eu fecho o nosso primeiro bloco, estamos dividindo em blocos de 30 minutos. Eu fecho o primeiro bloco, volto logo em seguida, dando continuidade aqui ao nosso trabalho. A gente já volta, vamos lá.